Olá pessoal, nós vamos falar nesse vídeo sobre o volume horário de projeto. Então, projetar uma rodovia em condições ideais consiste em planejá-la com características para atender a máxima demanda horária prevista para o ano de projeto, geralmente considerando como 10º ano após a conclusão das obras programadas. Então, em geral, uma rodovia planejada e construída para poder atender a um tráfego de veículos em condições boas até o seu 10º ano de utilização. Então, até o 10º ano ela tem que estar 100%. Né? Então, a gente precisa projetar para poder ela atender a essa situação. Então, a gente precisa saber qual o volume horário que essa rodovia precisa atender, né? Qual vai ser a hora que vai passar a maior quantidade de tráfego nessa rodovia e qual vai ser a hora que eu vou escolher para poder estar fazendo o projeto dela. Bom, em tal situação, se eu fizesse a rodovia para atender a hora de maior, né, quantidade de veículos nos 10 anos de rodovia, que seria provavelmente no 10º ano, nessa situação, nenhuma hora do ano ocorreria congestionamento. Em contrapartida, o empreendimento seria antieconômico, porque a rodovia ficaria superdimensionada durante as demais horas do ano. Assim, o dimensionamento da rodovia deve prever um certo número de horas de congestionamento. E essa decisão de qual número é aceitável para a adoção do volume, e a decisão de qual vai ser esse número aceitável para a adoção do volume horário de projeto. Claro que são algumas horas, né? Não é o tempo todo. Então, qual seria esse valor de quantidade de horas que seria aceitável de se ter uma rodovia congestionada? Bom, vamos lá. Então, quando se dispõe de contagens horárias contínuas de uma rodovia, que abranja um período de um ano inteiro, a gente pode determinar o volume horário a ser usado no projeto através do critério denominado curva da enésima hora. Esse critério consiste na ordenação decrescente de todos os volumes horários anuais que são expressos em porcentagem de volume médio diário, designado como fator K. Então, o fator K ele é a relação entre o volume de veículos que passa em uma determinada hora do dia e do ano, dividido pelo volume médio diário, que é o volume médio diário anual. Então, isso aqui vai dar um valor, né, abaixo de 1, e a gente expressa isso em porcentagem. Então, a gente vai ter quantos por cento, né, de volume de tráfego aquela determinada hora vai estar representando durante o volume médio diário anual, né? Ou seja, o volume de um dia. Então, quantos por cento de carro de uma determinada hora vai estar representando com relação ao volume de um dia inteiro, né? E esse dia inteiro médio do ano. Admite-se a utilização para tráfego futuro de um fator K determinado com base em dados disponíveis por ocasião dos levantamentos, o que significa aceitar que a forma da curva em questão não se altera com o passar do tempo. Então, no caso do tráfego futuro, a gente vai fazer uma estimativa de quanto que a gente vai ter de aumento de tráfego, mas a gente imagina que o formato da curva que a gente vai apresentar agora, ela vai se manter o mesmo. Então, bom, essa é a curva, né, que vai representar a enésima hora, e a gente tem aqui mostrando vários tipos de rodovias: rodovia de acesso à área de recreação, rodovia rural, rodovia urbana de contorno, rodovia urbana radial. E a gente vê que do lado esquerdo aqui a gente tem o volume horário como porcentagem do volume médio diário. Então a gente tem no máximo aqui nessa rodovia aqui de acesso à área de recreação quase 30%. Em uma hora do ano se atingiu quase 30% do volume de um dia inteiro, em uma determinada hora do ano. Então essa é a hora de pico do projeto, né? Mas se a gente projetar para essa hora, a maioria das horas do ano a rodovia vai ficar vazia, principalmente esse tipo de rodovia de área de recreação. Rodovias rurais, o comportamento dessa curva ela começa a variar um pouco menos.
E, de qualquer forma, a gente tem aí esse processo de variação e precisa ser definido qual hora aí que vai ser utilizada como hora de projeto. Então aqui a gente tem todas as horas do ano, né? Então a gente tem aqui a quantidade total de horas do ano, sendo que da esquerda aqui para a direita a gente vai ter as horas que a gente tem a maior porcentagem de volume de tráfego com relação ao volume médio diário. Então, o critério da enésima hora sugere que se escolha como valor de K a se usar no projeto aquele fornecido pelo trecho onde a curva muda rapidamente de declividade. Então, a gente tem que ver aqui na curva onde a gente tem uma mudança de declividade. Por quê? Porque a gente vai estar acabando pegando e representando a maioria das horas do ano e poucas horas a gente vai ter problema de congestionamento, que aí acaba sendo tratado de uma forma diferente. Observa-se que esta mudança de direção não é precisa, permitindo uma certa variação na escolha da hora de projeto, o que possibilita ao técnico melhor adequar-se ao estudo. Então, é uma mudança que vai variar de rodovia para rodovia, né, e ela acaba não sendo muito precisa. O que acontece é que se utiliza, em geral, ou a 30ª hora ou a 50ª hora. Então, eu fiz uma aproximação aqui desse gráfico, mostrando aqui as horas 1, 30, 50, né? Aqui é 100 e assim vai seguindo. Então, 1 aqui representa o maior volume horário do ano. Então, é a hora que tem o maior volume horário do ano inteiro. O 30 vai representar o 30º valor, né? Que a gente designa como volume da 30ª hora, né, VH30. A 50 corresponde ao 50º valor, né, designado como volume da 50ª hora, VH50. Na prática habitual lá nos Estados Unidos, costuma-se determina-se como base de projeto um volume entre a 30ª e a 100ª hora. Para rodovias rurais, frequentemente utiliza-se esse volume da 30ª hora, mas tal situação não deve ser interpretada como uma recomendação para sua adoção rígida, mas antes como um exemplo de correlações típicas da hora de pico e da sua evolução. No Brasil, a gente costuma, né, pelo menos assim está no manual de estudo de tráfego do DENIT, que foi publicado em 2006, a gente costuma adotar o volume da 50ª hora. Então, ou seja, se a gente está adotando a 50ª hora, ao invés de a 30ª, a gente está aceitando que exista mais horas de congestionamento. Claro que também não é tanto assim, né? Mas existe aí uma tolerância um pouco maior. Bom, o valor de K sendo igual a 8,5% do volume médio diário, vamos voltar aqui no gráfico, onde a gente tem aqui essa porcentagem. 8,5 está aqui assim, ó, né, nesse gráfico, é claro. Mas no estudo que foi feito aqui no Brasil, a gente tem que esse valor de 8,5 do volume médio diário tem sido adotado como representativo da 50ª hora para rodovias rurais em que não se dispõe de informações mais precisas do comportamento de tráfego. Os mesmos critérios se aplicam também às áreas urbanas, contudo, onde as flutuações do tráfego forem claramente diferentes, outras horas do ano devem ser consideradas. Aqui é uma tabela que o manual de tráfego, de estudo de tráfego do DENIT traz, né, mostrando essa pesquisa que tem aqui como fonte esse órgão de pesquisa de 1996, mostrando que o fator K da 30ª hora ele tende a ficar com mais ou menos 9,3% do volume médio diário e numa média ponderada entre todas as regiões do Brasil. E com relação à 50ª hora, ele tende a ficar ali com um valor médio, dessa média ponderada, de 8,8%. Então ele traz no texto dele que esse valor de 8,5% seria um valor bom para ser adotado. Então, se você tem o volume médio diário de uma rodovia que você está projetando, então você pegar aquele volume médio diário e multiplicar por 8,5%, você teria o valor do volume horário que representa a 50ª hora.
Então ele diz, se você não tem todas as informações de estudo de tráfego para essa rodovia, né, você pode adotar esse valor, ok? Nas rodovias de grande variação sazonal, turísticas, recreativas, por exemplo, ou com variações de fluxo incomuns, tipo momentos onde a gente tem festas religiosas, eventos esportivos, né? Isso são situações onde a gente vai acabar tendo um fluxo de tráfego muito diferenciado, né? Então, elevados volumes de tráfego são concentrados durante períodos específicos, podendo exceder muito esses valores da 50ª hora. Então, acaba você tendo um congestionamento muito grande. E é claro que aí deve ser tratado cada situação. Você tem um evento esportivo muito importante, então geralmente o pessoal bota mais ônibus para funcionar, cria outras vias de acesso, faz os sinais de trânsito ficar mais aberto para aquele local, né? Então vai tratando dessa maneira. Nesses casos, deve-se efetuar estudos mais detalhados para determinar o volume horário de projeto. Então, se começa a ficar constante, né, eventos esportivos, festas religiosas e tudo mais para aquele local, você também pode estar fazendo estudos mais detalhados para poder saber quais são esses momentos e, de repente, fazer um projeto, ao invés de fazer pela 50ª hora, faz um projeto já programando uma hora, né, com um volume de tráfego maior. Os usuários, geralmente, vão aceitar um projeto que seja menos satisfatório durante os picos sazonais do que no caso em que se tem variações menos acentuadas de fluxo. Então, o que acontece? Se você passa o ano inteiro passando por uma rodovia e você não tem engarrafamento, não tem muito trânsito, você passa tranquilo, e um determinado dia, quando a gente tem feriados, né, festas religiosas, eventos esportivos, né, férias, e em um determinado dia você pega um engarrafamento, você aceita que aquele engarrafamento é devido a esse evento. Agora, se isso acontece frequentemente, então você já começa a não aceitar, não ficar satisfeito com o serviço que é oferecido pelaquela rodovia. Bom, deve ser levado então em conta a dificuldade de projetar o tráfego com um grau de confiabilidade razoável além de 15 anos. O que significa esses 15 anos? A gente planeja que ao se fazer a programação da construção de uma rodovia, a gente precisa de 15 anos, 5 anos para o planejamento do projeto de engenharia e construção e 10 anos de operação. A gente ainda vai ver também números um pouco diferentes, tipo 20 anos, também como representando esse número, quando a gente for falar de estudo de tráfego. Mas a gente precisa projetar a rodovia para esse último ano de projeto, né? E aí a gente começa a ter dificuldade. Quanto mais a gente aumenta essa quantidade de anos, menor é o grau de confiabilidade. Então, e isso também deve ser analisado ano a ano, mesmo depois que a rodovia foi construída, deve ser analisado como que está esse fluxo de tráfego. Então essa medida vai permitir a utilização de cada interseção com segurança nos seus primeiros anos de funcionamento, enquanto sua adequação é analisada através das estatísticas e estudos especiais. Os problemas vão acontecer mais nas interseções. E aí que a rodovia pode começar a operar com interseções programadas para o ano de projeto, para o ano de início de operação, e depois serem replanejadas, né, ou refeitas ou melhoradas essas interseções, fazendo viadutos, né, melhorando o tráfego em volta, para que essa rodovia chegue, né, aos 15 anos, né, suportando todo o tráfego que tinha sido planejado. Então, caso deficiências sejam constatadas até aquele ano ou previstas para depois de seu término, vai executando então oportunamente outro projeto, né, ampliando o existente e aproveitando parte do investimento inicial. E é assim que se dá, né, o planejamento de projetos.